Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. Que possa Jesus, como eu sempre inicio, dizendo, que possa Jesus nessa noite, através da sua bênção, envolver a cada um a que se encontra presente e nos proporcionar nesse envolvimento um perfeito entendimento, né? Muito bem. Hoje nós vamos bater um papo aqui, onde basicamente eu tenho feito uma sequência de palestras em várias casas espíritas, em que essas palestras são assuntos sequenciais. Aonde eu comecei aqui há um tempo atrás fazendo no Francisco de Assis, eu fiz no domingo, né, seu Dorival? E depois na terça-feira, apesar que faz um pouco de tempo que eu não compareço aqui para fazer palestra. E nessa sequência, eu sempre tenho destacado, que eu acho que isso é o importante que está tendo dentro do movimento espírita, uma coisa chamada autoconhecimento, né? Aonde a espiritualidade, hoje através das mensagens que tem enviado, através da mediunidade, eles fazem com muito ênfase a citação da necessidade da gente se autoconhecer, né? Por quê? Porque sem um autoconhecimento, sem a gente identificar o que vai dentro do nosso íntimo, em termos de imperfeições, de defeitos, nós não conseguimos absolutamente melhorar. A grande dificuldade que todos nós temos é quando, às vezes, identifica, ou até na ausência da identificação, nós começamos a tomar posturas aonde não condiz verdadeiramente com uma transformação real, né? Mas somente uma transformação, vamos dizer assim, superficial. É uma transformação aonde nós temos uma parte comportamental que nos dita ali as regras no sentido de nós agradarmos, vamos assim dizer, ao grupo social, ao grupo religioso, ao grupo familiar, ou aqueles que nos exigem verdadeiramente uma mudança. Ao passo que às vezes a gente não consegue. Por quê? Porque todo mundo tem uma coisa chamada limitações dentro dele, né? O processo educativo, o processo de transformação íntima, é um processo lento, gente, é um processo progressivo, vamos assim dizer, que nós só conseguimos verdadeiramente realizar de um modo efetivo, vamos salientando, através de um determinado tempo. Então, muitas vezes acaba gerando-se determinada ansiedade íntima, onde essa ansiedade mais atrapalha na mudança do que ajuda, né? Nós não podemos ser absolutamente ansiosos na mudança, mas também não podemos ser indolentes, não podemos ser muito calmos nesse sentido. Nós temos que, como eu sempre tenho citado, adquirir a sensatez da harmonia dos opostos no sentido de podermos equilibrar, vamos assim dizer, todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e assim por diante. A última palestra que eu fiz no domingo, eu fiz a citação e salientei da grande dificuldade quando a gente parte para os extremos, né? Essa partida para extremos é que é uma grande dificuldade na nossa vida. Nós temos essa tendência, nós temos a tendência de extrapolar. Ou nós vamos muito para um lado ou nós vamos muito para o outro. A grande dificuldade nossa é nós conseguirmos manter uma coisa chamada caminho do meio. É nós conseguirmos manter um ponto ideal de equilíbrio para a gente poder, na vida, trilhar essa vida de um modo mais calmo, mais sereno, mais harmonioso, em paz, vamos assim dizer. Isso é que mais a gente busca na vida, é uma coisa chamada de paz. Mas, para a gente poder identificar aquilo que vai dentro da gente, e depois corrigir, nós temos que entender toda a dinâmica do processo. Se nós não entendermos aquilo que vai dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, nós não conseguimos absolutamente fazer a transformação. E como eu disse agora há pouco, o grande perigo, quando a gente não consegue, é colocar o que se chama asa da angelitude, é fazer de conta que é não sendo, né, que é muito pior do que ser. Essa é a grande verdade, ou de ter a imperfeição. Quando nós começamos a tomar posturas, né, em que essa postura a gente faz de conta
que mudou e começa a tomar posturas de humildade, de sinceridade, essa coisa toda, e não mudou o íntimo, isso não vale nada. Porque quando nós desencarnamos e chegamos lá no plano espiritual, eles são unânimes em citar, e inclusive é rica a literatura espírita nesse ponto, de que cai a máscara do lado de lá. No momento em que a gente chega do lado de lá, nós não conseguimos absolutamente manter essa postura com as asas da nossa angelitude suposta aqui na Terra. Então, o que nós temos que fazer verdadeiramente é entender o processo, né, a dinâmica desse processo, e através desse entendimento, com calma, mas muito racionalmente e, lógico, baseando-se no sentimento, a gente começar a fazer essa transformação, né? Então vocês poderiam perguntar para mim, mas como se começa esse negócio? Começa identificando, como eu disse, as imperfeições. Vou contar uma história para vocês. Outro dia eu estava assistindo um documentário sobre o Júlio César, o grande conquistador, o grande general romano, né? E o Júlio César, isso é história, não é mito, isso aí aconteceu realmente. Ele, quando atuava na Gália, e ele ficou muitos anos ali, ele conquistou toda uma região, ele se tornou muito poderoso nesse ponto, né? Porque ele ali conquistou e comandava inúmeras legiões romanas ali para efetuar essa conquista. E isso mexeu com o imperador romano da época, aonde esse imperador ficou inseguro, e ao mesmo tempo com medo. Porque ele pensou, bom, se ele tem o poder, ele tem o comando de muitas legiões, ele conquistou uma grande região, né, ele pode me trazer dificuldades aqui, problemas aqui de conquista. E o que o imperador fez? Mandou uma mensagem para o Júlio César para ele voltar a Roma e entregar o comando das legiões. E o Júlio César, lógico, depois que o indivíduo prova o poder, é meio complicado, e aí é que mexeu com ele. Ele falou não, absolutamente, ele se revoltou. E ele desceu, ele foi em direção a Roma e foi vencendo todos os exércitos do imperador. E era praxe naquela época, quando um conquistador efetuava isso aí, ele ia por onde ele passava, ele ia destruindo todas as cidades. Mas o Júlio César, por esperteza ou por benevolência, aí eu não sei, ele não fez isso aí. Ele foi deixando as cidades íntegras, inteiras, né, com o seu povo, não molestou absolutamente ninguém. E isso fez com que a população despertasse a gratidão nas pessoas e a admiração. Então, quando ele chegou em Roma como um herói e um vencedor, ele encontrou todo o Senado romano aos seus pés. E o imperador igualmente. E no momento em que ele entrou em Roma, conta a história, que ele colocou um escravo atrás dele. Aonde no momento em que ele entrou nas bigas, ali todo mundo aplaudindo, admirando e ovacionando o Júlio César, o escravo que ia atrás dele ia repetindo no seu ouvido, não esqueça, você é humano, não esqueça, você é humano. Veja que coisa interessante, ele era um grande conquistador, mas que não se deixou conquistar por ele mesmo, ou seja, ele não se deixou conquistar por uma coisa chamada ego. Aí é que começa o nosso estudo, vamos assim dizer, né? Porque o grande problema de todo mundo, de todos nós, ou em menor ou em maior grau, é exatamente uma coisa chamada ego. Talvez aquilo que dificulte mais a reforma íntima que a gente procura fazer em orientações doutrinárias e, consequentemente, através do autoconhecimento, seja exatamente um negócio chamado ego. Por quê? Porque o ego, gente, mais ou menos para vocês entenderem, ele despertou, coisa aí mais de 30, 40 mil anos, quando o homem começou a tomar consciência de si mesmo, da razão de si mesmo, né? Então, a partir do momento em que ele começou a se identificar como pessoa, como indivíduo, o que ocorreu, ele começou a se centrar nisso aqui, ó, no seu ego. Ele começou a se centrar nele mesmo. E ele começou a promover uma coisa chamada egocentrismo. Daí começou a ser promovida uma série de imperfeições, entre aspas, e eu vou explicar por quê, né? Uma série de imperfeições, não devido à naturalidade, mas devido ao abuso disso aí tudo. Porque todo esse processo que eu descrevo aqui para vocês, isso é uma coisa natural do ser humano. E eu já fiz aqui uma palestra falando mais especificamente sobre isso. Quando
nós às vezes temos o gerismo ao egoísmo, né? Ao egocentrismo. Isso aí, de certo modo, é uma coisa natural. Isso faz parte do espírito humano. Nós estamos dentro do nosso psiquismo, está diretamente embutido. O egoísmo é uma coisa necessária, porque senão nós não teríamos absolutamente nos preservado como indivíduos e como raça humana. Eu fiz nessa palestra a mesma citação há tempos atrás, que lá os nossos ancestrais, na época das cavernas, o que aconteciam? Eles eram também egoístas. Por quê? Porque no momento em que eles abatiam uma presa, eles não podiam pegar aquela presa e dar lá para a família da caverna do lado, de modo nenhum. Eles iam dar lá para sua fêmea, para sua prole, para poder se preservar como indivíduo. E isso aí se preserva, toda uma raça se preservou, a raça humana. Então o egoísmo é natural. Ele não é uma coisa artificial. Você nota a manifestação disso aí no bebê. O bebezinho já é egoísta. Por quê? Porque ele quer para ele. Porque ele tem que se preservar, ele tem que sobreviver. Então, quando nós condenamos, nós temos que, antes de ver mais nada, que isso está embutido dentro de nós. Aí vocês vão falar para mim, então, mas onde está o mal? O mal está no abuso. É como diz Kardec no Livro dos Espíritos. A paixão não é negativa, é a paixão que te alavanca, que faz com que você realize, você idealize, você se alavanque para frente. O que é negativo é o abuso, é o exagero. Essa é a grande dificuldade. Então, quando nós não entendemos absolutamente o processo, a nossa tendência é essa, é exagerar, né? E assim foi durante toda uma existência. Reencarnação, sai reencarnação, entra reencarnação, sai reencarnação, e nós vamos marcando passo muitas vezes no mesmo erro, sabe? No mesmo modo de se conduzir negativamente na vida. Então chegou a hora, através do conhecimento, de nós conseguirmos, através desse conhecimento, elevar um pouco os patamares do nosso sentimento. Chegou o momento de, através do conhecimento, a gente verdadeiramente realizar uma coisa chamada autoconhecimento, e dentro disso aí, permeado por uma coisa chamada boa vontade, nós alavancarmos essa vontade no sentido de realizar verdadeiramente. Não no sentido de fazer de conta, não no sentido de agradar aqueles que nos cobram posturas e comportamentos exemplares, mas sim de verdadeiramente melhorar no íntimo, pessoalmente. Essa é a verdadeira alegria. É a alegria de nós conseguirmos por nós mesmos. É a alegria pelo simples fato de realizar aquilo que nós mesmos dispomos a nós. Os outros não importa a opinião pública, isso é tudo bobagem, sabe? Não se preocupem com os outros não, preocupem com vocês mesmos. Procurem fazer isso aí, falar assim, olha, eu vou sair desse mundo melhor do que quando eu aqui cheguei, para que na próxima volta minha eu chegue melhor do que quando eu saí. Aí a coisa começa a funcionar, em termos de paz, de serenidade, de harmonia, de bem-estar interior com a gente mesmo. Então, a partir disso, a gente começa a entender, nós podemos hoje entrar num estudo mais específico, que é uma das derivações que existe exatamente dessa preocupação exacerbada ou exagerada que existe conosco mesmo. Essa preocupação excessiva que gera uma coisa chamada orgulho, né? Esse orgulho é extremamente prejudicial e nada mais é do que uma mutação, do que uma transformação lenta e gradual que isso aqui vai sofrendo. E através dessa transformação se instala muitas vezes no nosso ser uma imperfeição que é extremamente difícil, ou maior, vamos assim dizer, empecilho para o nosso progresso espiritual, que também faz parte do contexto da naturalidade do nosso espírito, que é uma coisa que chama-se arrogância. A arrogância, gente, os espíritos nos ensinam que a arrogância, ela é também um abuso que derivou muitas vezes disso aqui. É um abuso que nós cometemos. Porque é a arrogância que nos foi colocada, em princípio, para que a gente possa efetuar, como eu disse, as realizações. O ato de arrogar é isso aí, é realizar, sabe? É encetar, é direcionar. Isso chama arrogância. Mas a grande dificuldade é que com o longo da nossa vivência, nós somos devagar fazendo a transformação disso aqui. E para nós podermos hoje entender em profundidade, nós vamos fazer a citação de que a arrogância, ela, vamos
falar assim para ser um pouco didático, ela se estrutura basicamente em 4 apoios, 4 esteios, né? Vamos assim dizer. São 4 apoios ali que é a estrutura, que nós temos que entender para verdadeiramente fazer a pergunta: será que isso aqui tem no nosso íntimo? Porque se nós perguntarmos de imediato, a resposta evidente é não. Todo mundo vai falar não. Porque o próprio conceito da arrogância nós temos negativo e errado, sabe? É errado esse conceito que a gente tem. Qual é o conceito? O conceito que nós temos da arrogância é o indivíduo de nariz em pé. O cara é metido, tem o nariz em pé, esse negócio todo. Isso aí não é só isso, absolutamente, arrogância. A arrogância, ela é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E dentro desse contexto de 4 estruturas básicas aqui, de 4 apoios, a primeira que nós vamos citar, que vai formá-la, é uma coisa chamada rigidez. Ou seja, rigidez é o comportamento, muitas vezes, que o indivíduo tem, é o comportamento extremamente inflexível. É a pessoa muito exigente, a pessoa muito rígida, a pessoa muito normativa, que dita normas, que dita regras, dita comportamentos e procedimentos, e absolutamente ele não abre mão daquilo ali. Ou é do jeito dele, ou absolutamente não pode ser. É o indivíduo militar, o indivíduo sargento, o indivíduo em que dentro da própria família, dentro do serviço, dentro dos relacionamentos com as pessoas, ele coloca essa postura extremamente rígida. E o mais interessante disso aí é que existem 2 comportamentos básicos dentro disso, onde ele pode ser rígido só com as outras pessoas, né? Para ele, com as suas imperfeições, ele é extremamente maleável e flexível. Ou ele é rígido com ele mesmo também. Há certas pessoas que é isso aí. Ela conceitua determinadas normas, determinadas regras, é como eu falei, e ele não mantém um ponto de equilíbrio. Ele parte exatamente para os opostos, para os extremos. E nessa partida para extremos, ele se autopune, né? É uma autopunição, aonde ele também não se permite absolutamente o mínimo prazer na vida, achando que isso aí é uma grande coisa, que é isso aí que vai elevar a sua vibração de um modo mais rápido em níveis espirituais. E não é, como eu disse para vocês, não é. O que eleva a vibração espiritual é a transformação verdadeira e sincera que nós temos no nosso íntimo. E normalmente nos mostra a prática que não é pegando extremos. Não é por aí que a gente consegue isso aí. Então, dentro desse comportamento rígido, ele vai criar basicamente 2 vertentes. A primeira vertente é a do autoritarismo, ou seja, é a pessoa que é extremamente autoritária, como eu disse. Na sua rigidez, ela tem uma autoridade para com as outras pessoas que incomoda, sem dúvida nenhuma incomoda. E a outra vertente, nada mais é do que uma coisa chamada teimosia, ou seja, ele é um teimoso. Ele é um teimoso. Então, se todo mundo começa a se identificar, se a pessoa, vamos assim dizer, começa a se identificar dentro dos padrões desses comportamentos, ela tem que começar a perceber que a partir do momento em que ela tem esse comportamento, ela fecha isso aqui numa coisa chamada intolerância. Ou seja, ela é uma pessoa intolerante. E o intolerante, vocês não tenham dúvida nenhuma, ele cria ao seu redor um clima extremamente hostil. Extremamente hostil. A pessoa intolerante. Ele acha, através da sua intolerância, da sua rigidez, do autoritarismo com que ele se comporta, né, com a teimosia com que ele marca ali os seus conceitos, ele acha muitas vezes que ele é respeitado, mas ele não é respeitado. Na grande maioria das vezes ele é temido, principalmente no trabalho, principalmente na família, e principalmente em pessoas que dependem direta ou indiretamente dele. Então, quando nós nos identificamos em comportamentos de intolerância, vamos começar a fazer o caminho de volta, sabe? Porque talvez o indivíduo não tenha o nariz em pé e ele não se ache arrogante, mas sem dúvida nenhuma, se começar a voltar todas essas vertentes aqui, a pergunta é essa daí: será que é arrogância? Será que devagar eu não comecei a fazer aquilo que a princípio no meu íntimo seria uma coisa para ser natural? Eu não fiz as transformações ali, os abusos necessários para de repente transformar essa arrogância numa coisa negativa? Essa é a pergunta que se faz.
Isso é autoconhecimento. Isso é promover reforma íntima. É identificando e assumindo, antes de mais nada. Isso talvez seja o mais difícil, seja assumir, né? Eu não sei qual que é mais difícil. Mas antes da gente assumir, nós temos que identificar. É desse modo? Se for, vamos assumir. E ter a boa vontade para poder verdadeiramente transformar. Então essa aqui seria o primeiro esteio, seria o primeiro apoio que estruturaria o sentimento de arrogância. O segundo seria uma coisa chamada imprudência. O indivíduo, a partir do momento em que ele se torna extremamente rígido e intolerante, ele começa a promover uma coisa chamada imprudência nos seus sentimentos e no relacionamento para com o seu próximo. A imprudência é mais ou menos assim para vocês entenderem, né? Na rodovia a gente, quando está andando, tem lá a placa, na dúvida não ultrapasse, não é assim? O imprudente no relacionamento, no sentimento para com os outros, ele ultrapassa. Ele passa por cima do livre-arbítrio, ele passa por cima dos direitos, ele passa por cima de tudo aquilo que ele encontra pela frente. Não é? Por quê? Porque no seu ato de arrogância, ele acha que as pessoas não têm absolutamente importância nenhuma. Ele perde, às vezes, o potencial e a capacidade de uma coisa chamada empatia. Ele não sente aquilo que o outro está sendo atropelado. Ele não está sentindo a dor, o desconforto, o infortúnio e assim por diante. Então ele promove exatamente uma coisa chamada imprudência. Ele se torna imprudente, sentimentalmente falando. E a partir do momento em que ele faz isso aí, ele cria duas vertentes aqui também. A primeira vertente é da ansiedade, ou seja, ele é um indivíduo extremamente ansioso nisso aí. A ansiedade faz com que ele ali perca o fio do raciocínio, perca a empatia e assim por diante. E depois ele cria uma coisa chamada perfeccionismo. Ele se acha muitas vezes perfeito e exige a perfeição dos outros, né? Ao passo que se ele fizesse uma verdadeira autoanálise, ele veria que ninguém é perfeito na vida. Todo mundo inevitavelmente erra. Todos nós erramos, sem dúvida nenhuma. Porque o erro faz parte do aprendizado humano no estágio que nós nos encontramos espiritualmente, né? Então, a partir do momento em que se cria a imprudência, a vertente da ansiedade e do perfeccionismo, fecha-se isso aqui numa coisa chamada poder. Ou seja, é o indivíduo que, mesmo inconscientemente, ele gosta do poder. Porque é através dessa imprudência, da ansiedade, do extrapolamento das suas emoções, que vai passando por cima de todo mundo, ele quer o poder do comando, ele quer comandar, ele quer ditar as regras, ele quer conduzir e assim por diante. Então, a partir do momento que nós identificamos a ânsia disso aqui dentro de cada um, nós temos que começar a fazer o caminho de volta. E fazer exatamente essa pergunta: será, meu Deus, que eu não sou arrogante achando que eu não sou? Porque, como eu disse, é uma das imperfeições que é mais difícil da gente identificar dentro de nós mesmos, né? Então a pergunta seria basicamente essa daí. A terceira vertente que nós teríamos seria uma chamada prepotência. Seria o terceiro esteio, né, da arrogância na estruturação desse sentimento. Seria a prepotência. A prepotência, todo mundo já conheceu pessoas prepotentes. É pessoas igualmente que, de algum modo ou do outro, elas tentam comandar, conduzir, dominar, impor e assim por diante. E a partir do momento que na sua arrogância ela manifesta a prepotência, ela cria exatamente duas vertentes, novamente. A primeira é a vertente da presunção. Ele é um presunçoso em potencial. A presunção, ela também é difícil de identificar, sabe? Porque normalmente nós confundimos a pessoa presunçosa com uma coisa chamada otimismo, com a pessoa otimista. O presunçoso é aquele que fala assim: não, eu vou, eu consigo, eu faço, eu realizo, eu edifico, eu não sei o quê, sabe? E aquilo brota dentro dele de um modo violento. Sem maiores análises,
né, sem profundidades analíticas, o que acontece? A gente olha e fala, não, mas olha que cara otimista, ele tem uma fé, rapaz, ele fala que faz e ele faz, ele se empenha, ele se motiva, ele não sei o quê, mas talvez numa análise mais profunda, não seja absolutamente fé ou otimismo, é presunção, porque a fé e o otimismo é uma coisa que é permeada inevitavelmente por uma virtude chamada humildade. Se você não tiver humildade, é muito pouco provável você ter fé, sabe? Talvez até haja essa possibilidade, aí se a gente entrar mais a fundo. Mas normalmente a presunção marca por essa característica. Nós confundimos, né, o otimismo com a fé, devido à presunção. E a partir do momento em que eles tomam esse comportamento, o que eu faço, eu edifico, ele gera dentro dele um comportamento chamado megalomania. A megalomania é a mania de grandeza, sabe? A pessoa começa a ter uma mania de grandeza, onde ela supervaloriza isso aqui, ela super se valoriza, ela mesma, e ela acha que aquilo ela pode tudo, que ela consegue tudo, e ela vai se centrando em torno do seu ego cada vez mais, vai mergulhando dentro de si mesma, e ela perde às vezes a noção da realidade, a noção das coisas. E essa megalomania é interessante, sabem por quê? Porque isso aí, indiretamente, faz parte, é uma função psíquica que nós temos. Vocês nunca viram como a criança gosta de desenho animado? Vocês já repararam isso aí? A criança adora desenho animado. Aliás, não é só criança, eu adoro Tom e Jerry, né? Até hoje eu assisto esse desenho que eu adoro. De vez em quando eu me pego e falo, gente, mas que besteira, eu estou aqui meia hora assistindo essa bobagem que eu já assistia 40 anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Né? Às vezes é o mesmo desenho, é uma repetição daqueles desenhos. E a gente gosta, sabem por quê? Porque esses desenhos, na grande maioria das vezes, eles expressam essa função psíquica que eu falei para vocês, que é muito parecido com que é uma derivação disso aí, que é uma coisa chamada onipotência. A onipotência, o ato de poder realizar, faz parte da função do psiquismo humano, da alma humana, como vocês quiserem, sabe? E essa função específica é muito interessante. Quando você vê o desenho, o que acontece? O gato sai correndo, aí cai um ferro de passar roupa na cabeça dele, a cabeça chata, aí ele levanta e blum, a cabeça volta ao normal. Aí ele cai de um prédio de não sei quantos andares, se esborracha, mas logo ele levanta e sai correndo atrás do ratinho novamente. Quer dizer, é a onipotência ali expressa. O indivíduo que ele faz vamos assim dizer, essa aberração dessa função psíquica, ele começa a se tornar megalomaníaco. Ele não sabe aonde termina o pensamento e começa o outro. Ele não sabe aonde termina o pensamento da fantasia e começa o pensamento da realidade. Ele perde a noção da realidade. Na sua arrogância, na sua mania de grandeza, ele perde absolutamente isso e ele acha que ele faz, que ele edifica, que ele constrói, que ele não sei o que ele derruba, que ele pode, que ele não pode, que ele é imortal, que nada consegue com ele. E isso aí é uma disfunção, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, é extremamente prejudicial. Aonde ele tem que começar a analisar. E como que se faz a análise mais profunda disso aí? É quando se começa a reparar que o indivíduo prepotente, na sua presunção e na sua megalomania, ele fecha isso aqui numa coisa chamada vaidade. Antes de mais nada, ele é vaidoso. Não essa vaidade de você ir no shopping, comprar uma roupa nova, isso aí até é bom, de vez em quando para a autoestima é bom, essa coisa toda, não faz mal para ninguém não, sabe? É a vaidade patológica, é a vaidade daquele que, sabe, ele tem a vaidade dentro dele e ele tenta, de todo modo, ele tenta se projetar, ele tenta crescer perante todas as situações, e aí, na grande maioria das vezes, ele fica extremamente inoportuno. Sabe? É a pessoa extremamente inoportuna. Então, a partir disso aí, nós temos a capacidade de começar a entender isso, entender o nosso íntimo. A partir do ponto que você fala assim, não, eu identifico em alguma coisa e começo a voltar, você não tenha dúvida que isso aqui é autoconhecimento. E se você tiver a boa vontade de já tiver amadurecido para ter a boa vontade de mudar com sinceridade, você não tenha dúvida que você está meio caminho andado,
sabe? Aí você faz reforma íntima com sinceridade. Você não está fazendo de conta que você está mudando. Você está mudando. Nem se for lentamente, porque você não vai eliminar tudo isso aí de uma vida para outra. Isso aí foram reencarnações sucessivas nos milhares de anos, né, em que nós fomos formando uma individualidade com manifestações da personalidade de cada vida. Mas o caminho é esse. Aí gera o quê? Gera um pouco de paz, gera um pouco de serenidade, de tranquilidade. E como eu já disse, a coisa começa a funcionar. E a partir disso, nós vamos expor aqui para vocês um último esteio. O último apoio que estrutura a arrogância, que seria uma coisa chamada competição. Isso aqui é um problema. Isso incomoda, certo? Competição. Isso aqui é duro. A competição... Eu acho que todo mundo já teve oportunidade de observar isso aqui. Às vezes a gente observa pessoas muito competitivas, né? E a gente não sabe por quê. Você vai lá, você compra uma roupa, o cara compra roupa. Você compra um carro, o cara compra um carro. Você faz uma viagem, o cara faz a mesma viagem. Você começa até a se incomodar, né? Então, para nós podermos entender não só o nosso comportamento, mas o comportamento dos outros, qual a razão disso aí, qual a causa do efeito que nós estamos sofrendo, sem dúvida nenhuma nós temos que ter o conhecimento. Isso aí, gente, facilita o relacionamento. Não o relacionamento só conosco, mas o relacionamento para com as outras pessoas. Porque a partir do momento que você entende o comportamento do outro, o que acontece é que você aceita ele com maior facilidade. Você perdoa ele com maior facilidade. Porque você está enxergando coisas que ele, na sua limitação, não enxerga. Ele não tem esse potencial ou essa capacidade, mas você tem. Você estudou, você pesquisou, você viu como funciona. Então você tem até por obrigação gerar, de certo modo, uma coisa chamada compreensão, aceitação, perdão, porque você está muito acima do que aquele que está, às vezes, te incomodando, não é? Porque, inevitavelmente, a pessoa muito competitiva, ela vai criar, igualmente, duas vertentes aqui, vamos dizer. A primeira vertente seria a vertente da comparação. A comparação. Sem comparação, não tem competição. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que concordar, né? Se a gente não compara, você não compete. Por que você compete quando você compara? Porque na grande maioria das vezes, quando nós comparamos alguma pessoa, ou alguma coisa, ou alguma situação, às vezes acontece do indivíduo se sentir o que? Abaixo, se sentir insuficiente. No momento em que ele se sente insuficiente, ele faz o quê? Ele gera um mal-estar tremendo dentro dele. E aí ele vai criar outra vertente que chama-se o impulso da disputa. Se ele olha e ele se sente inferior, vocês não tenham dúvida que ele vai ter o impulso da disputa. Ele vai disputar para poder nivelar. Não é verdade? Agora vocês poderiam falar assim para mim, não compara, mas não tem jeito de não comparar. Nós fomos criados e nós estamos embutidos dentro da sociedade no processo comparativo. Nós começamos a ser comparados hoje, mesmo antes de nascer, não é? Como que acontece isso aí? Quando a mamãe lá, a mulher fica grávida, ela vai lá no médico, o médico fala assim, vamos fazer um ultrassom. Aí ele já pega o ultrassom e começa ali, e a gente está ali, ó, dentro dali, ó, bonitinho, mergulhado ali, tranquilo. Aí você já começa a ser comparado. Ele olha, pam, marca ali no monitor, fala, ó, o coraçãozinho tem tanto de tamanho, a cabeça tem tanto de diâmetro, quer dizer, você está sendo comparado, né? Dentro de um processo para ver se você é normal ou se você não é normal. A comparação já começa aí. Depois você nasce, e igualmente você é comparado. Eles pegam você, colocam no berçário e vai a família inteira lá no berçário. Não é assim? Vai o avô, principalmente, a avó, a mãe, o pai, aí olha ali e fala assim, olha aquele bebê, o nosso é mais bonito. Não, é o mais bonitinho, é o nosso, ó. Ele é carequinho, o outro é cabeludo, mas ele é o mais bonitinho. Olha aquele outro é gordinho, outro é magro, um é pretinho, outro é branquinho, quer dizer, é comparação. Nós estamos sendo comparados. Quando nós crescemos, nós somos comparados na escola, através das notas, nós somos comparados de todos os modos. Essa é a verdade. Então não tem jeito de não comparar. E a partir do momento em que nós desenvolvemos isso de um modo mórbido ou patológico, o indivíduo, na hora que ele olha, como eu disse, ele compara e ele faz o quê? Ele sente um pouquinho um patamar abaixo.
Ele está um pouquinho abaixo, aí faz o quê? Gera um impulso dentro dele de disputar, né? De competir, porque é através da disputa que ele tem a chance de nivelar novamente. Sem dúvida nenhuma, quando nós nos identificamos que nós de algum modo estamos competindo, nós comparamos para isso aí, sentimos alguma coisa lá meio ruim dentro da gente que a gente não sabe o que é, e vem o impulso da disputa, aquilo que a gente não sabe o que é, fecha-se aqui numa coisa chamada inveja. É o princípio da inveja. Uma vez eu fiz uma palestra aqui só sobre isso aí, de mais de 1 hora. Não sei se alguém lembra disso aí. Mas basicamente é isso aí. Aí vocês poderiam perguntar para mim, bom, mas como é que a gente soluciona esse negócio? Porque tem que ter uma solução, né? A gente não pode só citar imperfeições, comportamento e tal, se a gente não der de certo modo uma solução. Até é falta de caridade isso aí. A pessoa sai mal, fala, não tem jeito, mas como é que eu mudo? Só daqui 2000 anos, né? Essa coisa toda. Eu acredito que de todas as imperfeições que nos incomodam, de difícil identificação, que a inveja também talvez essa aqui, gente, seja a mais fácil em termos práticos da gente poder dissipar e transformar essa inveja em outro sentimento. Sabem como? A gente tem que ter a propriedade de saber usar a própria força de comparação em nosso proveito. Vocês vão falar, mas como é que faz esse negócio? Porque comparar, como eu disse, nós estamos embutidos dentro desse processo, desse comportamento, e nós vamos comparar. A vida inteira, consciente ou inconscientemente, nós estamos nos comparando. Então, como é que a gente faz quando a gente compara? Como é que a gente usa a força dessa comparação? A força da comparação você faz e utiliza em teu proveito quando você usa ela assim, você compara. Mas você não se compara você com os outros, você se compara com você mesmo. Porque a grande dificuldade nossa, nós sempre estamos nos comparando com as outras pessoas. E por maiores que vocês sejam, que nós sejamos, vocês não tenham dúvida, nós sempre vamos encontrar alguém maior do que nós. Ou o cara é mais bonito, ou ele é mais rico, ou ele é mais poderoso, ou é mais forte, não interessa, mas nós sempre vamos encontrar alguém que seja maior. Então, a partir desse momento, o que nós temos que aprender é exatamente a utilizar a força da comparação conosco mesmo. Como faz? Você tem que comparar com você, né? Você veio e você reencarnou dentro de uma programação reencarnatória, onde você tinha um contexto aqui de A a B, que lá na tua programação você falou, você é o João. Isso aqui acho que foi até o exemplo que eu dei na palestra da inveja. Você é o João, né? E qual é a tua amplitude de livre-arbítrio, de possibilidades que você vai ter na tua vida? É essa daqui entre A e B, que mede, por exemplo, 10 centímetros. Dentro disso aqui você vai se movimentar. Mais do que isso aqui, você vai se arrebentar. Então nós vamos colocar defesas na programação reencarnatória para você não poder. O José já é o contrário, ou seja, na sua programação reencarnatória, ele programou de A a B aqui, ele programou 20 centímetros. Talvez ele tenha mais dinheiro, tenha mais saúde, ele tenha mais beleza, não sei. Vai aí de acordo com a necessidade de aprendizado de cada um, de cada espírito. Então isso é que nós temos que aprender. E a partir disso aqui falar assim, o que é que eu posso comparar comigo mesmo? Comparem a vida, vocês vão ver como a gente melhora na vida. Lembrem lá, os anos atrás, que você, vamos falar, não vamos falar em dinheiro, vamos falar em termos de conhecimento. Há 10 anos atrás você sabia muito menos do que hoje. Hoje você tem conhecimento, você tem cultura, você aprendeu, você tem mais paz interior, você tem mais serenidade. Aquela melancolia, aquela depressão que você tinha muitos anos atrás, isso desapareceu. Hoje você é feliz. Compara com você mesmo, vê o que você melhorou na vida, sabe? Um exemplo que fecha isso aqui que eu estou falando para vocês, foi o que eu fiz naquela palestra da inveja. Que quando eu estava fazendo a palestra, eu conversei com um ex-gerente de banco, né, uma vez. E esse ex-gerente de banco, ele terminou ali o tratamento, tal, levantou, eu comecei a conversar, e falou, e os teus filhos, tal? Meus filhos já estão tudo grandes, esse negócio todo. Os meus também. E essa geração de hoje é muito diferente. Falei, sem dúvida nenhuma, diferente da nossa. E ele começou a contar, né? Ele falou assim, então, rapaz, olha, esses meus filhos, eu vou te falar, é uma coisa de louco. Outro dia minha esposa botou um frango na mesa, eles chegaram e falaram, mãe, frango de novo? Falou para ele, outra vez frango, já a segunda vez na semana. E ele dava risada, porque ele era muito alegre, italiano alegre, esse negócio todo, gesticulava aquela coisa toda, né? E
E eu fiquei observando a alegria dele fazendo comentário. Aí ele começou a comparar sem ele perceber. Ele falou, olha rapaz, quando eu era pequeno, ele falou, eu vim numa família muito grande. E essa família de 7 irmãos, meu pai era muito pobre, trabalhava num sítio. E nessa pobreza que a gente vivia, a gente até era feliz, ele falou. Só que a minha mãe fazia um frango, ela matava um frango ali no terreiro, ela tinha que fazer um caldeirão de frango. Porque ali tinha uma concha, a gente batia a concha e puxava. O pegava, era o que comia. Se fosse escolher, todo mundo ia querer a coxa, né? Então saía a maior briga, então não tinha isso aí. E ele ria, falou, ó, tinha uma escolinha lá na fazenda que meu pai trabalhava, e essa escolinha, quando terminava as aulas, todo mundo ia para uma venda que tinha perto, e tinha uns sonhos lá, ele falava, ele até salivava com o sonho que ele descrevia. Ele falava, mas a gente não tinha muitas vezes dinheiro. E ele começou a rir. Aí ele falou assim, olha, veja bem, aí é que eu peguei o sentido da conversa com ele. Ele falou, olha bem, depois, quando nós crescemos, meu pai mudou da fazenda, ele conseguiu estudar os 7 filhos. Todos fizeram faculdades. Eu vim criança para Rio Preto, eu comecei a trabalhar no banco, de varrer ali o banco, limpar o banco. Depois eu comecei a pegar um cargo melhor. Aí eu prestei concurso, aí eu entrei no Banco do Brasil, aí eu fui, aí eu cheguei a gerente administrativo, não sei o quê. Ele começou a crescer. Ele estava feliz e alegre, dando risada, porque ele estava comparando com ele mesmo. Se ele tivesse comparando toda a sua prosperidade com o dono do banco, com o banqueiro, ele ia estar amaldiçoando o banqueiro. Ah, quanto ele ganha, quanto ele me paga. É isso aí. Mas não, ele estava alegre, ele estava feliz. Por quê? Porque ele comparou com ele mesmo. Ele não estava comparando com os outros. Esse é o macete desse sentimento negativo. Sempre que a gente estiver insatisfeito, comparem o progresso de vocês para com vocês mesmos. Vejam como vocês prosperaram. Mesmo financeiramente, todo mundo prospera. Vejam há 20, 30 anos atrás como era mais difícil. Veja hoje como a vida é mais fácil. Às vezes a gente amaldiçoa a conta, né? Pega um monte de gasto, um monte de boleto, assim, boleto, não sei o quê. Mas isso aqui era para a gente ser feliz, né? Olha o boleto, fala assim, nossa, ó, eu pago TV a cabo, eu tenho dinheiro para pagar. Tá certo que não é barato, mas eu tenho lazer, eu tenho instrução dentro dessa televisão. Pegue o outro lá, fala, ó, a escola do meu filho é um absurdo. Tá certo, mas você está investindo no teu filho, você está criando o teu filho, você está investindo nele. Um dia teu filho vai ter gratidão por isso aí, sabe? Então o que acontece é que a gente tem que ser grato. Olhem como hoje é muito mais fácil do que ontem. A gente é que faz muitas vezes a complicação da coisa, não é? Então, a partir do momento que nós começamos a identificar que competimos de algum modo, comecem a ficar espertos, sabe? Aí faz o quê? A partir desse momento, é porque nós estamos comparando. Se nós estamos comparando, inevitavelmente o impulso da disputa vai existir. No momento disso aí, a gente pode frear. No momento em que nós começarmos a comparar, não comparem com os outros, comparem com vocês mesmos, e vocês vão ver como é que a coisa dá certo, né? Porque aí, ao invés disso aqui fechar numa coisa chamada inveja, você vai fechar numa coisa chamada admiração. Você vai admirar aquele que está acima de você, porque um dia você pode chegar. Isso é mudança e a transmutação. É o que eu falo para vocês, ninguém pega a inveja, a presunção, a arrogância, o egoísmo, tira de dentro e joga para fora. Fala assim, pronto, não sou mais egoísta, a doutrina fala para mim não ser egoísta, eu vou ter comportamentos que não sejam egoístas, essa coisa toda. Isso não é mudar, sabe? Ninguém tira nada, nenhuma imperfeição dentro dele e joga para fora do dia para a noite. O que você pode fazer através do conhecimento é a transformação daquilo que é imperfeito numa coisa mais perfeita. Esse é um exemplo que eu dou, sabe? A gente transmuta, ou a gente transforma uma coisa chamada sentimento de inveja numa coisa chamada admiração, aonde a gente começa a admirar. Olha como é que o cara conseguiu, olha como é que ele comporta, e a partir daí gera serenidade, acaba a animosidade, gera paz de espírito e assim por diante. Essa é a maravilha que a doutrina consegue nos expor através de uma coisa chamada reforma íntima. É a melhora real e efetiva interior de cada um. Por isso que no início eu falei que não adianta fazer de conta. Isso eu falo em todas as minhas palestras, seja lá o tema que for, sabe? Às vezes eu falo temas, eu dou um jeito de dar uma volta lá e pum, cair nesse ponto.
Não adianta fazer de conta que mudou se não mudou. É pior, gente, sabe? A gente começa a dar nozinho dentro da cabeça da gente, e depois lá nas outras reencarnações vai ser difícil da gente poder desatar esses nós. Não adianta fazer de conta. Nós temos que ter a consciência daquilo que verdadeiramente nós somos e, através dessa consciência, transformar essa imperfeição em sentimentos mais elevados, em comportamentos mais ideais. Aí, a partir disso, o negócio funciona. Aí a coisa funciona verdadeiramente. Porque não adianta só a gente pedir, sabe? Outro dia eu estava conversando com um companheiro e ele falando exatamente isso para mim. Rapaz, mas olha, eu rezo, eu peço, mas Deus não me ouve. Ele falava. Eu falei, é difícil mesmo, falei para ele. Aí ele falou assim para mim, como é que você faz? Eu falei, não, eu faço a mesma coisa, eu rezo que nem um doido. Falei para ele, você pensa que eu não tenho dificuldade, imperfeição? Falei, tem um monte. E o caminho que eu faço é isso aí. Só que tem uma diferença. Eu aprendi há muito tempo nas minhas preces, não pedir mais para Deus me livrar daquilo que me incomoda. Sabe? Há muito tempo eu aprendi isso aí. Nas minhas preces eu peço a Deus para dar no meu íntimo uma coisa chamada crença. Me dá a crença que eu vou conseguir me transformar. Eu peço a crença para ele conseguir, de que eu posso mudar realmente a realidade da minha vida. Porque somos nós que mudamos, gente. Eu já fiz também uma palestra só sobre esse tema aqui uma vez, né? Somos nós que criamos a nossa realidade. Somos nós que atraímos as pessoas certas para essa mudança. Somos nós que criamos as circunstâncias. Somos nós que plasmamos os eventos para isso aí. Não é Deus que coloca. Existe uma coisa chamada sincronicidade que vai se encaixando e somos nós, através do processo mental, que vamos atraindo na nossa vida isso. Então você tem que ter a fé, você tem que ter a crença que você vai mudar essa realidade, que você vai melhorar, que você vai crescer, que você vai se transformar. Não adianta pedir para dar o alívio, não adianta pedir para tirar a doença. Peçam para Deus lhes dar força, para que vocês possam com as próprias pernas realizar aquilo que estão pedindo. Isso é o processo da evolução do espírito. Esse é o processo evolutivo espiritual. Nós estamos ainda em termos de espiritualidade de um modo muito infantil, sabe? Nós não conhecemos nem as leis cósmicas, as leis divinas, que são inexoráveis e que nós estamos embutidos dentro desse contexto. E dentro dessas leis, o que ela reza é exatamente isso. Você, através do poder que Deus te deu, da centelha que você tem divina dentro de você, como disse Jesus, vós sois deuses, né? Esses deuses é que vão fazer com que nós criemos as realidades certas que nós tanto aspiramos na nossa vida. É através disso aí que nós vamos ter paz, nós vamos ter serenidade e nós vamos ter harmonia na nossa vida. Somos nós que criamos, nós que atraímos, nós que plasmamos tudo isso aí. E essas imperfeições, não adianta pedir para a espiritualidade tirar. Que eu não seja mais invejoso, que eu não seja mais egoísta, que eu não seja mais egocêntrico, que eu não seja mais presunçoso. Não tira, eles não vão tirar. O que eles vão te dar é força, sustentação, para que um dia vocês possam aprender que vocês são os responsáveis pela própria felicidade e pela paz e pela própria paz interior. Tá? Então hoje nessa noite, a mensagem que eu quero passar para vocês é exatamente essa daí. É uma mensagem de alegria, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem que diz que todos nós podemos mudar e todos nós mudamos. O tempo dessa mudança e o coeficiente de sofrimento ou de serenidade que nós vamos ter, de alívio, só depende da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso empenho em estudar, em conhecer e, acima de tudo, no empenho de verdadeiramente realizar, se alavancar na realização, na concretização daquilo que a gente aspira. Então, que nessa noite todos vocês possam ir para casa com muita paz, com muito amor, com muita alegria no coração. Tá? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.